Bom, pessoal, agora acho que a gente vai dar sequência e coletar o resultado da enquete. É que eu, mesmo de óculos, eu sou meio cego, então... Bom, então acho que a pergunta sobre a inteligência artificial foi a mais votada. Então, vou fazer uma pergunta aqui, na verdade, para a gente debater, né, e discutir sobre o tema. Bom, assim, com tanta informação sendo gerada, as máquinas têm cada vez mais matéria-prima para aprender e, consequentemente, apoiar ou assumir o controle na tomada de decisões. Vi de exemplo que o Alessandro trouxe. Então, quais são as maiores tendências que a inteligência artificial pode trazer no contexto da saúde? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Começar? Rafael, vamos lá. Tá, maiores tendências. Bom, uma coisa que eu estou percebendo bastante é que cada vez mais não vai ser necessário programar exatamente o que um software deve fazer e sim treinar ele com exemplos, né? Esse está sendo o caminho do que estão falando muito hoje, que é o Deep Learning e as redes neurais, que foi citado aqui. Inclusive, eu imagino que o chatbot do Watson também siga essa tendência aí. Só que o que me impressiona disso é a quantidade absurda de dados que precisa. Assim, é realmente muitos dados. Como eu falei, a gente precisou de 30 milhões de imagens para conseguir realmente começar a ter uma eficácia, e isso não é nada comparado ao que realmente os grandes aí da informação têm de dados. E o que vai muito de encontro desse evento aqui, né, que é esse objetivo de buscar dados abertos, né? Então, assim, óbvio que respeitado todas as questões de ética, anonimização desses dados para que não seja identificado o paciente, a população só tem a ganhar com a abertura desses dados. Então, assim, eu sei que aqui o Ministério da Saúde já liberou alguns datasets, está indo no mesmo caminho da Europa, que já tem, assim, de uma forma mais organizada, onde você pode acessar esses dados, né, e já estão seguindo todas essas regras aí de ética do paciente. E realmente eu acho que a tendência é em duas linhas. A primeira é que cada vez a gente vai ter acesso a mais dados, o que vai elevar a precisão desses algoritmos. Então, eu vou dar um exemplo de exame de mamografia, por exemplo. Um grupo de radiologistas avaliando mamografias, eles têm, em média, 80% a 90% no máximo de precisão. 80% é a média, ou seja, de cada 10 mamografias, 2 eles não vão encontrar um câncer ali, de pessoas que estão com a doença. Se você combinar esse conjunto de algoritmos de Deep Learning, o que tem hoje de estado da arte é 99% a precisão. Então, já está muito acima da precisão humana já. O que você precisa para isso? Literalmente centenas de milhões de imagens de mamografia para você conseguir chegar nesse ponto. E o outro lado disso é a questão realmente do peso de treinar esses algoritmos em termos computacionais, é muito pesado. É por isso que, assim, as redes neurais estão aí, existem desde os anos 80, mas só de questão de 5 anos para cá que elas realmente começaram a ter uma efetividade alta por causa desses dois pontos. Primeiro, que finalmente temos muitos dados, e segundo, que agora que está chegando por causa da nuvem no ponto que nós temos poder computacional para efetivamente analisar todos esses dados e atingir um nível de precisão que dê para aplicar isso, sair do mundo acadêmico, né, e realmente colocar isso em produção. Então, acho que esse é o caminho. As duas tendências nós temos cada vez mais dados e mais poder computacional, principalmente em placas de vídeo, né, que hoje em dia a gente percebeu que tem muito mais eficácia usando uma placa de vídeo do que uma CPU de computador para treinar esses algoritmos. Complementando, acho que foi muito pertinente as suas colocações. Primeiramente, eu quero deixar um questionamento sobre a sensibilidade desses dados. Ok, inteligência artificial, machine learning, deep learning, redes neurais artificiais, qualquer nome bonito que seja atribuído à tentativa de imitar o cérebro humano. Primeiro, eu quero deixar um questionamento seguinte: o quanto estamos expondo dados vitais e sensíveis na internet? Como eu mencionei, em cloud, desculpa, eu mencionei das atividades musculares. Será que com machine learning eu não consigo, com as nossas atividades musculares, detectar a digitação da senha de um determinado usuário? Quais doenças estão expostas ao público ou a pessoa que tem acesso a esses dados abertos? Não estou falando que não tem que ser aberto, e sim como proteger dados sensíveis. Tá? Então, fica um questionamento para todos nós que estamos elaborando tecnologia, o quanto nós podemos preservar os pacientes que estão expondo, cujos dados estão abertos até para um mundo melhor. Mas falando sobre um pouco a tendência realmente é essa, o uso de grandes poderes computacionais, é inevitável o uso de GPU, sendo bem direto, um teste computacional
de alta performance de 200 milissegundos numa CPU levou 30 microsegundos numa GPU. E quando eu dobrei a carga de processamento numa CPU, ela foi de 200 para 400 milissegundos. Na GPU foi de 30 para 31, 32 microsegundos. Então, sem GPU, sem machine learning. Isso é inquestionável. Mas, indo um pouco além sobre a tendência, eu vou dar 2 exemplos muito bacanas que é real. São reais. A Embraer, estou conversando com a Embraer, a possibilidade de colocar esse capacete para os controladores de voo, ver se eles estão em estado de engajamento. Então, se eles começarem a entrar em estado sonolento ou saírem do engajamento, disparar um alerta. É um exemplo. Outro exemplo que também entra para constatar tudo isso é por machine learning. Outro exemplo muito bacana, que é fato, que eu falo desde 2013 e se tornou possível esse ano. Uma empresa em Boston começou a aplicar esse capacete para análise da onda de P3 ou P300. O que é isso? Quando eu me deparo com uma informação conhecida, eu disparo uma onda de P3 ou barra P300. O emprego dessa onda tem uma aplicabilidade infinita. Por exemplo, se eu apresento a arma para um terrorista, ele vai disparar uma onda de P3 ou P300. Se eu apresento a cena de um crime para um bandido, ele vai disparar uma onda de P3 ou P300 e eu não consigo enganar o cérebro. Não é um detector de mentira. Eu consigo constatar que ele conhece aquela informação. Então, existe assim a amplitude, aonde chegaremos com machine learning, com a inteligência artificial, é inquestionável. Mas daremos um grande salto evolutivo quando utilizarmos a GPU do nosso celular para também ajudar no processamento em cloud. Tem muito processamento parado no nosso celular que poderia trabalhar em conjunto com a cloud. Muito bacana. Complementando um pouco o que eu tenho visto participando de alguns eventos de inteligência artificial e tendência nesse sentido, tem 3 tendências que vêm sendo mais discutidas, que são as do uso na aplicação da saúde, que tem a ver com a medicina preditiva, com diagnóstico e com chatbots. Então, esses são os três setores que vêm sendo mais discutidos. Queria trazer um pouco dos pontos que foram discutidos aqui, a questão do volume das informações. O que a gente entendeu, a gente sabe que o nosso robô ele é muito novo, ele precisa aprender. Ele só aprende com a informação que está disponível e ele precisa dessa informação disponível de uma fonte segura. Então, o que a gente começou a fazer no Cuco? A gente começou a trabalhar com uma nova moeda, a moeda da informação. Então, eu ofereço projetos para instituições de saúde e a minha moeda de troca é a informação. Então, eu tenho profissionais de saúde que alimentam o meu robô e começam a trabalhar toda uma base de dados que já existe dentro das instituições de saúde. Então, até em questões econômicas, a gente está mudando, a inteligência artificial vem transformando muito as nossas moedas, a gente costuma falar assim. Uma outra questão sobre o sigilo das informações, eu vi um estudo recentemente que fala um pouco sobre quais são os anseios dos pacientes relacionados à inteligência artificial. A principal vantagem que eles veem é a velocidade com que as doenças podem ser diagnosticadas a partir da inteligência artificial. Só que, em contrapartida, a principal desvantagem que eles veem é porque isso vem de um lugar desconhecido, que é esse robô, que não é um humano que conversa com ele, principalmente se a gente pensa no perfil do brasileiro, que é um perfil que é muito mais, ele precisa de um acolhimento um pouco mais humano. Então, a gente ainda tem uns desafios a serem vencidos, mas é muito bacana a gente ver a evolução que isso vem tendo, principalmente, eu vejo muito isso forte no mercado americano. Eu vi um estudo recentemente que existem mais de 100 startups de inteligência artificial voltadas à saúde no mercado americano. Dessas 100, 50 já receberam um aporte maior do que 50 milhões de dólares. E hoje eu acordei com uma notícia de que teve uma startup de inteligência artificial muito voltada a chatbots e à educação do paciente também, que recebeu o maior aporte da história das startups de saúde, com 600 milhões de dólares, tornando a empresa num valor de 5 bilhões. Então, a gente está falando de um futuro que já chegou, estamos sim atrasados, a gente tem muita informação que pode ser utilizada. O Brasil é um dos países com a população mais heterogênea do mundo, então aqui a gente pode trabalhar muito bem essa informação com diferentes casos e trazer um volume global e acrescentar um volume global nessa base toda e oferecer para os nossos pacientes uma experiência muito melhor, muito mais rápida e muito mais eficiente. Então, de novo, fica o convite que o futuro já começou. Muito bom, pessoal. Agradecendo aí aos painelistas, ao público em geral.
E em todas as falas aqui, eu acho que o que a Lívia trouxe até na apresentação com bastante força é o futuro já chegou, né? Eu vejo aqui o Rafael trazendo uma tendência de epidemias que vai acontecer daqui a 2 meses, que a gente pode trabalhar num formato preventivo. A Lívia trazendo lá um processo de acompanhamento com o seu paciente para que ele evolua com o seu tratamento e melhore cada vez mais. O Alessandro, a sensação que eu tenho é que ele está falando daqui a 20 anos. E é um negócio que está acontecendo agora e que já está sendo implementado. Então, assim, eu acho incrível o que está sendo desenvolvido, como as coisas estão acontecendo. Parabéns aí ao trabalho que todos vocês estão trazendo. Eu acho que até uma pontuação que eu faço em relação ao que eu apresentei sobre o próprio modelo de negócios, eu acho que o modelo de negócio ele se torna muito importante na distribuição dos produtos, mas o propósito do que vocês estão fazendo, eu acho que sim, é o grande valor que uma startup traz dentro como espírito e o que ela leva aí para frente como produto. Acho que o propósito, de fato, ele é o ponto alto de toda startup. E o modelo de negócio ele contribui para distribuir isso como produto. Bom, parabéns a todos e, mais uma vez, eu agradeço.